Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula. E a aula de hoje vai falar sobre o problema da parada. O problema da parada é um tópico muito importante na parte de indecifrabilidade, pois ele vai questionar o poder das máquinas de Turing. E antes de começar a falar do problema da parada propriamente dito, eu gostaria de discutir um assunto com vocês, que são os paradoxos. Todo mundo já viu na internet frases que se contradizem, enigmas. Paradoxos são um desses. E a característica do paradoxo é ter informação que se contradiz. O mais simples dele é o seguinte: eu tenho duas frases. A primeira diz: a frase seguinte é verdadeira, e a segunda frase diz que a frase anterior é falsa. Bom, se a frase seguinte é verdadeira e a frase seguinte diz que essa frase é falsa, então a primeira frase não é verdadeira. E se ela não for verdadeira, a segunda frase ela é falsa. Então, o que ela quer dizer é que a primeira frase não é falsa. Bom, complicado, né? Vamos para outro paradoxo. O do Pinóquio. Todo mundo conhece o Pinóquio, né? Aquele bonequinho de madeira lá, que o nariz dele cresce quando ele fala mentira. O que aconteceria se o Pinóquio dissesse: meu nariz vai crescer agora? O nariz dele ia crescer ou não? Bom, o nariz dele só cresce quando ele fala uma mentira. E se ele falar que o nariz dele vai crescer agora, vai crescer ou não vai crescer? Bom, e falando de problemas de ciência da computação, o paradoxo mais conhecido para a comunidade é o paradoxo do barbeiro. O enunciado dele é o seguinte: tem uma cidade e existe apenas um barbeiro. E todo homem deve se barbear, seja em casa ou no barbeiro. O barbeiro só faz a barba daqueles que não sabem se barbear. E quem barbeia o barbeiro? O barbeiro é o único cara que barbeia, ele faz a barba de todo mundo, mas ele não faz a barba dele. Só que naquela cidade todo mundo tem que se barbear. Então aí fica o enigma: quem barbeia o barbeiro? Vamos precisar de paradoxos para vocês entenderem a prova do problema da parada. Bom, o enunciado do problema da parada é o seguinte: ele questiona a seguinte: se eu tenho uma máquina de Turing M e uma entrada W, tem como verificar se M computa efetivamente W? Ou seja, tem como verificar se uma entrada dessa máquina M não entra em loop? Bom, temos vários exemplos para isso. E um exemplo interessante: suponha que eu tenho uma máquina de Turing que ela recebe duas entradas. Ela recebe dois números: 3, 1. Essa máquina de Turing é uma máquina de Turing que calcula a divisão de dois números. Deixa eu só ajustar aqui. Bom, essa máquina de Turing, se eu tenho 3 dividido por 1, o resultado dessa máquina de Turing vai dar 3. Agora, se eu tentar fazer essa divisão por zero, já pararam para se perguntar o que acontece? Eu tenho uma máquina de Turing e eu quero fazer divisão de 3 e 0. É a mesma coisa que dividir 3 por 0. Como vocês implementariam a máquina de Turing para fazer isso? Bom, um jeito de observar como funciona a mecânica da divisão é o seguinte: eu tenho um número A e um número B. Dividir A por B é a mesma coisa que subtrair B de A até que A seja igual, menor ou igual a B. Agora eu vou fazer uma divisão por zero. Suponha que aqui tenho 3 e aqui tenho 0. Subtrair 0 de 3 deu quanto? Deu 3.
Subtrair zero de novo. Deu quanto? Deu 3. Observe que nesse ritmo, o meu 3, ele nunca vai ficar menor ou igual que zero. Ou seja, por isso que essa conta aqui dá infinito. Ou em tese, deveria dar infinito. Porque é o número de vezes que você subtrai zero de 3 até que essa condição aconteça. Mas essa condição nunca acontece. Então é por isso que temos a impossibilidade de se dividir por zero. No caso, dividir um número diferente de zero por zero. Vocês podem pesquisar que dividir zero por zero é outra história. Bom, aqui temos o exemplo. Suponho que eu criei essa máquina de Turing, que divide dois números. E essa é uma entrada que faz que essa máquina de Turing entre em loop. Certo? O problema da parada, ele é o seguinte. Ele é enunciado da seguinte forma. Nenhuma máquina pode dizer, de maneira geral, se um programa irá ou não aceitar uma determinada entrada. Ou seja, como eu vou saber que aquele exemplo anterior da divisão de dois números, se aquela máquina ia parar ou não? Bom, o problema da parada questiona isso. E voltando a falar de linguagens, mostrar que nenhuma máquina pode dizer, de maneira geral... Nossa, meu Deus, eu não sei fazer linha. De maneira geral, se um programa irá ou não aceitar uma determinada entrada, suponho que eu tenho o conjunto de todas as máquinas de Turing. Suponho que eu tenho uma linguagem de todas as máquinas de Turing que são aceitas, que são decidíveis, no caso. E quais são os elementos dessa linguagem? São todos os pares de máquinas de Turing e entradas, tal que a máquina de Turing, tal que M é a máquina de Turing que aceita a palavra W, que aceita a entrada W. Mostrar que isso daqui para é a mesma coisa que verificar que isso é Turing decidível, e eu teria que mostrar sempre que M é uma máquina de Turing que aceita qualquer palavra W. A gente viu que isso é mentira, porque anteriormente vimos a máquina de Turing da divisão, que ela não aceitou a palavra W. Então vamos provar que isso daqui é falso. Bom, como eu falei anteriormente, a resposta do problema da parada é não. O problema da parada é indecidível na máquina de Turing. Ou seja, não existe uma máquina de Turing que decida que outras máquinas de Turing podem ou não parar. E fazendo um flashback, numa das aulas anteriores eu apresentei a máquina de Turing universal, que é uma máquina de Turing cujo poder dela é simular outras máquinas de Turing. Vocês podem ter se perguntado se é possível simular uma máquina de Turing? Sim, é possível. Vocês devem ter se perguntado se é possível simular uma máquina de Turing? Sim, é possível. Não temos o compilador que interpreta, que compila outro programa? A máquina de Turing é mais ou menos isso. Bom, como é conhecida a nossa máquina de Turing? A máquina de Turing ela é uma caixa preta e ela recebe algumas entradas. Ela recebe duas entradas. A primeira entrada ela recebe uma máquina de Turing. A segunda entrada ela recebe uma entrada dessa máquina de Turing, um W. Ou seja, essa máquina ela recebe a dupla máquina de Turing e a entrada. E essa máquina de Turing universal é uma máquina de Turing reconhecedora. Por que reconhecedora? Porque se a máquina de Turing ela aceita
ela para com a palavra, ela aceita a palavra W, então a minha máquina de Turing universal, ela aceita. Se a MT aceita esse W, ela aceita. Se a máquina de Turing rejeita W, a minha máquina U rejeita. Agora, o que acontece se a máquina de Turing, MT, ela entra em loop com W? A máquina U também ela entra em loop. Então, por isso que é uma máquina de Turing reconhecedora. Ela só reconhece. Bom, já temos o que precisamos para provar que o problema da parada é indecidível. Já lembramos o conceito de máquina de Turing universal. E bora fazer a prova. Vamos supor que existe a máquina de Turing H. H tem esse nome de routing problem, do inglês. Suponha que ela seja a máquina que verifica que o problema da parada funcione. Ou seja, uma máquina que sempre para. Ela vai aceitar, ela sempre aceita se a entrada M aceita, e ela sempre rejeita se M rejeita ou para em loop. Vamos desenhar a entrada aqui, ó, dessa máquina. Eu vou dar um par M e um W. Se M aceita, então minha H ela aceita. Nossa, caneta bosta. Perdão. E se a M rejeita ou entra em loop, minha máquina H ela rejeita. Observe que a minha máquina H ela é hipotética porque ela assume que o problema da parada seja possível, mas vamos ver que não. Agora vamos fazer umas modificações na máquina. H nada mais é que a máquina anterior, H', ela é a mesma máquina anterior com a modificação. Vamos desenhar de outra cor agora. Desenhar de verde. A máquina H ela é a mesma máquina anterior. Ops. Que tem a mesma entrada. MW. Porém, ela inverte aqui dentro. Ou seja, vamos lá, vamos criar a saída. Se M, a minha galinha ela vai rejeitar se M aceita. Se aqui aceita, ela rejeita. Ou entra em loop infinito. Agora, se a galinha ela rejeita, então, ou melhor, vamos lá de novo, gente.
Se a minha palavra M aceita W, então a galinha ela vai rejeitar ou entrar em loop. Agora, se M rejeita W, a entrada W, então minha máquina ela vai aceitar. Observe que eu simplesmente inverti esse aceita-rejeita. Olá pessoal, bom, voltei aqui e agora eu vou mostrar para vocês a máquina D. D é um pouco diferente da H. Vamos desenhar a máquina D aqui. D é uma máquina um pouco maior e ela consiste de um módulo. Vamos chamar esse módulo de cópia. Copy. A entrada dessa máquina D ela é diferente da entrada da máquina H. Máquina H ela recebe uma máquina e uma palavra. A nossa máquina D ela vai receber somente a representação de uma máquina. E o meu módulo cópia vai fazer o seguinte: ele simplesmente vai copiar. Ou seja, eu vou passar a máquina que eu recebi e a representação dessa máquina. Eu vou passar isso para onde? Vou passar isso para a nossa conhecida H'. Lembrando que a galinha é uma modificação da H, no qual eu só inverti a saída. Aceita, rejeita com aceita, rejeita. E lembramos também que a galinha é uma máquina decisora, ou seja, ela sempre para. Então a saída da minha D vai depender da saída da minha H. E como vocês podem ver, a minha D ela vai aceitar se M entra em loop, ou seja, se aqui está em loop, aqui vai aceitar. Agora, se a minha M aceita M, no caso isso estamos falando em H, a minha D ela vai entrar em loop. Como a minha D pode entrar em loop, ela não é uma máquina decisora, ela é uma máquina reconhecedora. Reconhecedora. Bom, e por que eu posso fazer isso? Criar uma máquina dentro de outra máquina? Eu realmente posso fazer isso, porque isso daqui é implementável. Eu codifico uma máquina e passo ela a comentar de outra máquina. Tirando a parte que a galinha é uma máquina hipotética, a D é facilmente implementável. Por quê? Se a minha galinha aceitou, eu posso implementar um loop qualquer para ficar preso dentro desse loop. E no caso, como a minha H é hipotética, se ela aceitar, se ela entrar em loop, eu posso simplesmente aceitar na minha máquina D. Bom, agora vamos ver umas coisinhas legais aqui. Eu tenho uma máquina que recebe a representação de outra máquina. E essa máquina, digamos que ela existe, como vocês podem ver. Vou propor uma coisa para vocês que vocês vão achar meio estranho, mas que é a jogada de mestre para provar o problema da parada. Eu vou pegar D e passar para D e vamos ver o que acontece. Vamos só copiar isso daqui para não perder.
tá aqui. E vamos fazer umas adaptações aqui, ó. Onde tem M, vai ser D, certo? Então aqui eu vou passar D para D. A cópia vai gerar cópia de D, D e D. E vamos estudar, e vamos ver o que isso acontece. Bom, minha máquina D, ela aceita se D entra em loop com D. Aceitou, certo? E ela vai entrar loop se D aceita D. Mas se eu passei D e D aceitou D, não era para entrar em loop? E se eu passei D, D entrou em loop, não era para aceitar? Ou melhor, eu tenho D e a minha D aceitou. Mas ela aceitou se D entrou em loop. E a minha D entrou em loop se ela aceitou. Eu sei que é complicado mesmo, isso confunde às vezes. Mas se eu passar D com D mesmo, isso gera um paradoxo, como vimos anteriormente. E paradoxos levam a coisas inexistentes. Ou seja, qual é o problema aqui? O problema é que D, independente do que faz, essa implementação de D obriga a fazer o oposto, justamente aqui. E com isso a gente pode concluir que D não existe e, consequentemente, H não existe, nem H, nem a galinha. Então a gente conclui que o problema da parada é indecidível, ou seja, concluímos que ele é uma mentira, que ele é um paradoxo, concluímos que a máquina H não pode existir, e com isso a gente consegue provar que a linguagem de todas as máquinas de Turing decididoras é indecidível, porque não pode, esse conjunto de linguagens não existe, porque tem máquinas de Turing que não param com outras linguagens, ou melhor, não existe máquina de, não tem como definir se a máquina de Turing sempre para com uma palavra ou não, e aquela máquina H que criamos, que hipoteticamente faz isso, ela não existe também. Então, assim, prova que o que o problema da parada é indecidível. E a gente prova que esse conjunto aqui, ele é indecidível. Por quê? Porque se eu tenho uma máquina de Turing, se eu tenho uma máquina de Turing qualquer, chama ela de X, e ela recebe duas entradas, M e W, ela é reconhecedora. É uma linguagem Turing reconhecível. Porque ela só reconhece, e se por acaso entrar em loop, se M entrar em loop, ela também entra em loop. Bom, por fim é isso. Referência do livro Studcamp. Tem mais explicações com detalhes lá. E é isso. Obrigado.